Oi, gente. Estamos aqui com mais um episódio, né, pastora Semi, do nosso Papo Pink. Tá maior sucesso, hein, pastora Semi? Eu soube que o primeiro episódio tá bombado aí. Tô feliz, muito bem. Vocês também precisam acompanhar. Mulheres de Deus, Mulheres de Fé. Estamos num novo episódio aqui com muita coisa boa para vocês. Preparem. Com certeza, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Mas hoje o papo é sobre um assunto que eu preciso ouvir mais, porque eu não tenho muita experiência, mas a gente tem aqui convidadas que a gente vai apresentar daqui a pouco, que são super experientes e que estão aí nessa caminhada, né, de aprender assim como a pastora também. Hoje, o tema é sobre maternidade, essa montanha russa que deve ser a maternidade. Eu sei porque eu vejo minhas amigas, né? Eu tenho muitas amigas que são mães em várias, de várias faixas etárias, crianças, de adultos, de adolescentes, e eu vejo a loucura que é a vida delas nesse mundo, né? Aquela conversa, muita cobrança, né? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou errando? Cada fase tem um desafio, não é isso, pastora? Isso. E aí, hoje a gente vai falar sobre como viver esses desafios da maternidade com leveza, né? Claro, não significa perfeição e nem um controle total de tudo, mas sim caminhar com graça na direção de Deus em cada fase, em cada desafio. É isso mesmo, pastora? É isso. Realmente é um grande desafio e eu vou logo me apresentar porque eu também vou fazer parte desse bate-papo hoje. Eu que você é também convidada, não é isso? Sim, com certeza. E eu sou uma mãe atípica de um jovem de 19 anos. Eu tenho uma filha hoje de 21 anos. Ainda hoje eu estava contando aqui para as amigas que estava dizendo que queria passar um mês em São Paulo. Eu, meu Deus, misericórdia. Eu já estou nessa fase de dizer, minha filha, peraí, vai devagar. Opa! Então, são muitos desafios que vão acontecendo a cada ciclo do desenvolvimento, né, dos filhos. Mas, de fato, a gente precisa encarar esses desafios com mais leveza, de fato. Por quê? Porque a gente precisa ser quem a gente é. A gente também tem outras demandas, tem outras coisas muito boas para viver também com eles. Não é só ficar naquele peso, meu Deus, será que eu fiz tudo certo? Será que deu alguma coisa errada por minha causa, né? Porque a mãe é assim, sabe, Sil? É aquela coisa, parece que carrega uma culpa que vai pro lugar quando morrer, né? É meio assim. Mas como a gente pode construir essa caminhada com Deus, com também aquela pessoa que está junto da gente, com os nossos filhos e curtir essas coisas, sendo mais leve? A gente precisa do Senhor, né? Então, de fato, essa é a ideia. A gente precisa ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar para que, quando eles forem, né, tomar o rumo deles, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Isso que é o principal. Então, o mais importante, né, pastora? E para isso a gente tem hoje aqui duas convidadas super especiais, né? Uma delas é a Rosana, querida Rosana, que toda mulherada aqui da EBVA conhece, né? Que é a nossa coordenadora aí do Kids, né? Bem-vinda, Ró. Rosana é mãe de adolescente, de pré-adolescente, né? Além de coordenar todo o trabalho com as crianças aqui na igreja. E a gente também, tem também a Gabriela, né? Que é logoterapeuta, também uma mamãe aqui do Kids, mãe de adolescente e criança, né? Um pré... Já quase chegando lá no pré. Quase chegando. Muito bem-vindas, vocês são muito bem-vindas a esse Papo Pink. E eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com vocês, né? E vocês têm muito a acrescentar aqui para a mulherada, né? Que quer aprender um pouquinho mais sobre como levar a maternidade de uma maneira mais leve. Eu sei, né, pastora, que a gente estava aqui conversando antes, que elas já disseram que elas estão na caminhada, né? Mas o legal é a gente compartilhar, né, o que a gente já aprendeu ao longo dessa caminhada, que com certeza vai ser útil na vida de outras mães, né, de crianças, adolescentes e jovens por aí. Vocês são mulheres cristãs, né, como qualquer uma de nós, com rotina cheia, desafios únicos e muita responsabilidade, que já aprenderam, de alguma forma, a buscar leveza e sabedoria nos caminhos do Senhor para cuidarem dos seus filhos. Não é verdade? É verdade, minha gente. Continua sendo verdade, né, meninas? Continua. E aí, vamos partir para umas perguntinhas? Vamos pensar sobre isso. Como já falei para vocês, continua sendo um grande desafio, assim como para as meninas aqui. Então, tem aquele comecinho da vida, que são as crianças que não deixam a gente dormir, que estão se adaptando a um cardápio que elas não querem,
né? Toda mãe vive isso, né? Com toda mãe acha que essa é a fase mais difícil. Que dureza. Meu Deus. Antes de andar, né? Aí depois eles andam, tem isso? Eu já ouvi isso. Não, Aí corre atrás do menino. Vai, vou deixar elas contarem. Quando anda é o primeiro choque de realidade. Não é? Tipo assim, gente, eu achava que era difícil carregar no colo. Mamar, né? Dá de mamar. Agora eu tenho que cuidar de alguém sem juízo que anda pela casa, sem juízo nenhum. E se fosse só pela casa, seria maravilhoso. Mas assim não é. Ele quer subir em alguns lugares que não pode. Colocar o dedinho a na mão, né, em outros tomada. lugares. E começam as birras. Também. E aqueles comportamentos, né, meio estranhos. Eu tive isso mais ainda do que vocês, porque eu via um comportamento no meu filho que realmente era fora do padrão, não sabia lidar. E às vezes eu via que as pessoas olhavam assim, essa mãe aí, essa não educa bem, né? O filho é muito, sabe? Muito fora da caixinha, precisa de uma... né? Então, toda mãe passa por isso, quer uma mãe atípica como eu, como todas nós aqui, né? De filhos tidos por típicos. E aí começa a adolescência, são aqueles movimentos de não querer acordar. Não quer acordar. Eu estou morrendo, minha mãe. Pra que eu vou pra escola? Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu tô nessa fase da adolescência aí ainda. Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, né? Então, sim, só um exemplo. Começa algumas crises de identidade, algumas descobertas. Depois aí esse movimento, né, de mamães atípicas que também, né, ficam pensando, meu Deus, como é que eu vou introduzir determinado conteúdo para meu filho? Como é que vai ser essa convivência com as pessoas, com os pares? Então, são tantos desafios. E daí a gente tem umas perguntas, porque vocês já viveram esses desafios de algumas etapas e vão viver outros. Mas eu queria saber de vocês, inicialmente. Eu queria começar com o Gabi. Tá, Gabi? Tá bom. O que é que tem sido mais desafiador para você na sua fase de maternidade agora? Diga aí para mim. Agora, minha fase de início da adolescência e pré-adolescência. Como mãe, eu acho a pré-adolescência mais desafiadora do que a adolescência em si. Se fala muito da adolescência, mas eu acho a pré-adolescência mais difícil, porque é o primeiro passo de sair da infância, né? A primeira vez que eles botam um pezinho fora. E para mim é difícil justamente a questão da leveza. Porque o adolescente, ele não fica sem prazer. Ele não fica sem algo que ele goste. Ele precisa disso. Ele precisa descobrir o mundo, desbravar. E para mim, essa questão da leveza fica difícil, porque eu preciso liberar, eu preciso deixar aproveitar, eu preciso proporcionar momentos de alegria, de compartilhar em família e com os amigos, principalmente porque começa a ter essa distância da família para se identificar mais com as amizades, né? Aquele grupo diferente, né? Permitir esse movimento, né? Permitir uma bagunça, permitir o aprendizado, porque precisa aprender a ter autonomia, né? Exatamente. Então, assim, esses são os meus desafios agora, assim, de ter um pouco mais de leveza, de permitir que elas aprendam a se virar de uma maneira leve, né? E isso me exige que não saia perfeito e que a casa fique bagunçada em alguns momentos. Quase todos os momentos. Em quase todos os momentos. E ao mesmo tempo de também permitir que elas tenham atividades prazerosas com os pares e com a gente como família, né? Priorizar isso, de uma maneira que antes a gente prioriza muito a rotina, a alimentação, o cuidado, se tá vestido, se tá não sei o quê, se tá não sei o quê. Se escovou o dente. Se escovou os dentes, não sei. Agora eu tenho que perguntar, cara, quando é que foi a última vez que a gente saiu para tomar um sorvete? Quando é que foi a última vez que ela encontrou com as amigas? Né? Como é que eu vou fazer para o aniversário dela ser uma experiência que ela seja memorável para ela, não que seja assim, Ô, Gabi, você falando aí, eu tô pensando, me veio uma coisa assim à mente, que eu acho que você sai um pouco da fase do eu digo como fazer para entrar numa fase do diálogo, né? Eu acho que esse talvez seja um grande desafio aí dessa fase da maternidade de vocês, que eu vou agora aprender a realmente dialogar com esse serzinho, né, que tá lá dentro de casa. Que tem suas opiniões, que tem seus desejos, que tem as suas
suas particularidades e que você tem que buscar em Deus sabedoria para ter um ponto de equilíbrio para você respeitar, para você validar e para você ajustar quando necessário for. Exatamente. E tudo parte desse ponto aí do diálogo, né? Sim. Porque agora você tem que ouvir, né? Agora você tem que falar, mas você também tem que ouvir, né? E tá naquela fase do... os pequenos têm aquela fase do por que não, né? Por não, quê? por quê? Por quê? Por quê? Né? Agora eles estão na fase que eles não perguntam por Não, quê. exato. Eles já dão os argumentos, né? Imagina, já começa a argumentar. Gente, eu não sei se é só das crianças Com quem adolescentes você e convive, pré né? que eu conheço, mas, gente, eles cada dia têm argumentos mais cedo. É isso mesmo? Acontece E, assim, lá na super casa de vocês? elaborados, né? Sim. Eu não sei se a internet, Rosana, colabora com isso. Muito. Eles ouvem lá. Como que Sim, isso acontece? porque ainda tem essa, né? Quando você tem E como você precisa desse equilíbrio? Porque você não adianta você achar que você vai colocar seu filho numa redoma. Não. Então, você não vai conseguir criá-lo no mundo à Real, parte. Né? Você tem que deixar ele participar. Né? Ao mesmo tempo que ele vai participar, você tem que medir e pedir a Deus mesmo. Porque é o Senhor que, que vai nos ajudando nessa construção, né? É o pai e a mãe ali alinhados, tentando... Olha, então, e aqui? Até onde a gente vai? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que permitir que eles vivam coisas memoráveis e não sei o que, não sei o que, precisa também permitir que sofram algumas coisas pelas escolhas, porque precisa entender que escolhas ruins têm más consequências, mas que bom que ele está aqui sofrendo, porque pelo menos eu estou aqui para ajudar. Lá na frente vai ter muito. Para uma mãe deixar Muito. sofrer. Como que é Muito. isso? Entra na questão da argumentação, eu É. acho. Porque aí vem aquela coisa assim de, filha, tu vai ficar, sei lá, a minha dificuldade com a minha filha mais velha. Ela quer fazer tudo, né, Rosana? Ela quer... Tudo. Ela quer ajudar em tudo, ela quer se envolver em tudo. Se ela pudesse ter um clone para ela fazer mais coisas, eu acho que ela teria. E eu fico ali, qual é o meu dilema? Quanto que eu libero, quanto que eu seguro? E às vezes eu fico, fulana, você vai ficar absurdamente cansada, vai ficar doente, né? E assim, quem é que vai ficar te levando, te buscando de tudo isso? Tu vai conseguir honrar com esse compromisso que você quer ter ou não? Aí, não, mas eu vou. E a gente fica, sabe, de nada, inocente, né? E aí... Sim. Eu pensei isso. sabe de Falei, nada. quando elas chegarem lá, vão dizer, por que eu adiantei esse negócio? Né? De Isso. tanta responsabilidade. Aí, às vezes, deixa, vai lá, bota o pezinho na água. Vai experimentar um pouquinho. Vá, faça. Aí, depois, quando dá o bololô todo, né? Quando a coisa assim, tipo, não teve perna, realmente não conseguiu e tal. Aí, você, filha, o que a gente tinha conversado? Sim. Né? Aprendeu, né? A lição. Entendeu o que eu estava querendo te dizer? Era exatamente isso que eu estava querendo te dizer. Não é assim, tipo, bem feito, ó, se ralou. Não é isso. Claro que não. A gente Mas, assim, sente... entendeu? Às o que eu vezes dá tava vontade de querendo fazer te isso. Tá dizer? vendo ali que eu falei? Dá. Mas com uma pessoa muito crente, aí ela fica mais assim. Oh, minha filha. Entendeu? Mas o moleque, assim, né? Os meninos lá, Isso já inclui. fica assim. Tá vendo aí? Relacionamentos. Aham. Porque não é só sobre a agenda, né? Existe a agenda, porque lá em casa também tem essa situação de eu falar assim, não vai caber na agenda. A agenda do menino continua sendo 24 horas igual todo ser humano. Meu Então, Deus. não vai. Quero ver até onde vai. Dura 2 meses no máximo, Isso. já não tá dando conta. Isso. Aí você fala, então, e aí a gente começa a reajustar. Mas e quando essas escolhas vão para a área dos relacionamentos, né? Que você fala assim, vai dar ruim esse Amigos, negócio, não vai dar namoradinho. certo. Esse negócio, não, vamos esperar, vamos dar corda ao ponto de depois a gente ir lá puxar a corda e pegar e sentar e alinhar, filho, olha isso, filho, olha aquilo, e não sei o quê, né? E a gente vai... Ó, é diferente criar meninas e criar meninos, né? Pode ser uma fase parecida, né? Dos filhos de vocês. É diferente. Olha, A Gabriela eu tenho falou 2 meninos, né? Aham. Então, assim, eu vejo que é muito mais fácil lidar com meninos do que com meninas.
né? Até porque a gente é mulher, né? Eu também sei quem eu sou, né? Então, então assim, mulher é um negócio mais complexo, né? Mas é mexer de mimimi, tá? Tem Então, mais os hormônios. meninos, os meninos, eles são mais fáceis de lidar, entende? E graças a Deus, assim, os meus 2 filhos, eles são bem diferentes um do outro, mas eles têm, assim, um temperamento fácil, é moldável, sabe? Assim, é a graça de Deus, não tenho dúvida disso. Mas, assim, a gente tem conseguido até este momento, assim, com boas conversas, com situações que é necessário, às vezes. Você fala, então tá, então faz, então vai, vamos ver onde vai dar. E aí, não dá certo, então. Então, agora vamos lá? Então, vamos tentar aqui do meu jeito? E aí, assim, e isso tem sido de uma forma bem leve. Eu posso dizer que tem sido leve, sabe? E quando a pastora comentou sobre leveza, né? Eu falei assim, meu Deus, é o meu desafio ser leve, meu Deus do céu. Poderíamos falar sobre o exército, é mais fácil. Sobre técnicas de guerra. Sobrevivência Arte da guerra. Sobrevivência na selva. Mas não, vamos falar de leveza mesmo, pastora? Mas ok, vamos lá. Eu tenho há 2 anos, eu oro exatamente sobre essa palavra. Senhor, me dá leveza. Senhor, me dá leveza. Porque eu quero que a minha casa seja mais que uma casa. Eu quero que a minha casa seja um lar. Eu quero que eles tenham prazer de voltar para casa. E eu sei que eu sou muito responsável por isso. Justamente por ser muito cartesiana. Então, eu preciso tirar o pé um pouco, né? E aí tem essa pergunta aqui, que vocês já leram um pouquinho antes, né? Como é que você definiria, então... Vamos começar com o Rô agora aqui. Como é que você definiria essa leveza nesse cuidado com os filhos, nesse momento? Talvez essa palavra tenha tido outro significado em outros ciclos, né? Sim, é verdade. E a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, mas como é que você definiria essa palavra leveza no cuidado dos seus filhos hoje? Hoje, né, na fase deles, eu acho que a leveza é de dar espaço para eles mostrarem assim, o que explica, então, assim, ó, isso aí que você está tentando fazer, que você está querendo propor para a gente, como que vai ser, filho? De ter uma escutativa. Eu acho que a leveza na escutativa tem um peso grande hoje, dentro da minha casa, né? De tentar fazer realmente as coisas funcionarem, as coisas darem certo, no sentido de validar o que eles estão falando, o que eles estão planejando. Me mostra aqui, filho, porque é muito mais fácil você falar não. Né? Como é fácil para você, né, Rô? Pois é bem mais fácil falar não. Mas aí não, ó, vamos sair desse lugar. Então vamos ser leve. Então, assim, pra gente ser leve, então o que a gente vai fazer? Então o que nós vamos combinar? Então, como que você está pensando? Né? Eu tenho um dos meus filhos, ele sempre fala assim, mãe, mas assim, ó, vamos fazer assim? Fala pra mim como que vai ser, o que você está planejando aí no final de semana. Eu já percebi. E eu entendo que isso é um cuidado com ele. Eu já percebi que falar para ele em cima da hora, ó, nós vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso não é legal com ele. É que vai da individualidade Exato. mesmo de cada pessoa, Porque né? Ele que já com está o outro, mostrando isso de alguma enquanto forma. que com o outro, se você falar assim, ó, vamos ali agora fazendo tal coisa, tudo bem. Mas então você precisa respeitar. E aí você encontra esse ponto assim de leveza mesmo, de, ó, eu tenho que entender que isso é importante para ele. Então eu vou respeitá-lo neste lugar. Então, assim, Deus me ajuda, porque para mim é muito mais fácil simplesmente ditar as regras, mas eu preciso construir. Essa construção tem me levado para esse lugar de leveza. E você, Gabi, essa palavra significa o quê, assim? Pois é. É o meu desafio também, porque é a mesma coisa. A minha tendência é marchar. Enfim, né? Minha tendência... Não é só orar marchando, assim, no quarto de guerra, não, né? É no ritmo aqui Do da passo. minha batida, né? E assim, eu acho que o meu desafio e o que eu tenho procurado fazer é entender que o lar, a casa, não é sobre uma marcha, é sobre uma dança. Oh, que lindo isso. Né? Então, é uma dança. Claro que eu e meu marido, a gente dita um pouco esse ritmo. Com certeza. Mas a gente não dita todos os passos. Todos os passos. Né? Então, a gente... Bravo, Gabi. Muito lindo. Poeta, além de tudo, além de logo, Eu também, olha lá. Então, é se permitir se envolver nessa dança com os filhos, com o marido, porque eu sou também essa pessoa que diz não, que a primeira, que é uma resistência na casa, né? Porque
Lá em casa funciona mais ou menos assim, que é uma confissão, né? Vamos lá. Ah, As minhas filhas e meu marido, eles são os acomunados contra mim, né? Mais ou menos isso, porque assim, a mãe não vai deixar, né? Olha isso, gente. Então, tem essa coisa. Então, quando eu comecei a perceber isso com maior força, eu comecei, opa, eu preciso dar um passo atrás, né? Eu preciso parar de marchar e dançar mais, né? Então, eu preciso ceder, eu preciso ser também quem propõe algo legal para fazer, algo interessante. Eu preciso me permitir também, né? Porque eu acho que a Rô também se identifica um pouco. A gente é bem intensa, né? E no resolver e no cumprir o objetivo. Alcançar o objetivo e resolver nossos problemas. Foco total. Custe o que custar. Sangue, suor e Eu tô lágrimas. entendendo, pastor, eu tô entendendo que aqui entre as nossas convidadas parece que os pais são os que pegam mais leve em casa, é isso? Ou é só uma impressão? Eles pegam uma parte boa, assim, né? Tem Tem isso. um lado, assim, que em toda família tem alguém, né? Mas, assim, de fato, como você está falando dessa dança, né? É permitir que o outro erre, seja o que ele é. Eu acredito, a gente estava conversando aqui, uma coisa muito importante, essa assimetria que existe na relação, né, do pai e da mãe com uma criança, por exemplo. É claro que a gente tem muito mais informação, a gente já vivenciou, a gente já errou, a gente não quer que o outro tenha as mesmas experiências, mas, de fato, existe essa assimetria. E quando eles vão crescendo, isso diminui mais. Então, a gente precisa dar essa entonação, dessa dança, para que a gente também seja conduzido, não é? Nas mudanças, e a gente vivencie isso com alegria, isso não seja um peso. Né? Então, eu estava falando de leveza um pouquinho, que é a minha vivência também. Uma coisa que eu vejo que a gente tem que perceber na nossa rotina mesmo, aquilo que está pressionando a gente. E às vezes a gente empurra para o outro. A gente vai e deixa o filho pesado, deixa com uma carga muito grande, talvez de uma cobrança que não é para aquele momento. Né? Por que a gente está se sentindo assim? Né? Então, a gente precisa ter essa autoconsciência mesmo. Ó, calma. Vamos se alegrar, vamos dançar um pouco mais. Quando a gente está sobrecarregado. Não é? E seria essa até uma pergunta que eu tinha para fazer para elas. Justamente escutando aqui, né, a conversa de vocês, vocês já devem ter se sentido sobrecarregadas nesse papel. Em algum momento. O que ajudou vocês ou tem ajudado vocês a continuar, sabe, vir à tona, né, acima dessa sobrecarga, né, e seguirem o caminho da maternidade buscando mais leveza? Contrate uma faxineira. Isso aí já começa por aí. Não, isso tem uma lista sem fim, né? Contrate uma faxineira. Faça todas as automações possíveis, imagináveis da casa. Eu falo, olha, máquina de lavar louça, aspirador robô, isso, secadora, assim, ó, vai trazer paz, isso. vai aliviar. Esse sonho não precisa ser mãe, eu também tenho esse sonho. É verdade. Então, mas vai aliviar, não é isso? Vai aliviar. Isso vai aliviar a minha sobrecarga também. Porque Então, isso vai te sobrar vale. mais tempo para realmente investir naquilo Relaxar, que importa. se alegrar. Né? Exato. Eu acho que isso é muito importante. De ter uma hierarquia, tipo assim, ó, todo mundo tem 24 horas. Sim. Eu também. Então, eu preciso encaixar as coisas nesse tempo. Se eu tô muito sobrecarregada, então, será que eu não tô abraçando coisas demais? Será que tem coisas que eu não posso simplesmente deixar para lá? Né? Porque, assim, toda mulher tem um tapete, né? Toda mulher tem um tapete. Conta aí, agora. Que varre algumas metáfora do coisas tapete, vão vamos pra lá. baixo, né? Algumas coisas vão para baixo do tapete, de todas as mulheres, né? Algumas mulheres têm o tapete bem na frente da casa, abre a porta da sala, já vê o tapete e a montanha, né? Embaixo do tapete. O tapete tá ali quase... Algumas, o tapete já tá mais lá no corredor, né? Mais escondidinho, com menos coisa embaixo, mas ele tá lá. Então, a gente não dá conta de tudo. E ponto. E a gente precisa aceitar isso, né? De que a vida é assim. A vida é um constante ordenar de coisas que se desordenam, né? Tanto a bagunça da casa, como a minha saúde, a saúde dos meus filhos, né? Concertos, enfim. A gente precisa estar sempre trabalhando, né? Por dinheiro, por questão financeira também, isso é importante, né? Então, é preciso ordenar aí, né? O que é mais importante, ter as suas prioridades. E o resto,
a gente pode colocar debaixo do tapete sem tanta culpa. Tô né? precisando comprar um tapete lá pra tapetinho. casa. Não temos tapete em casa, pastora Semil. De vez em quando dá pra levantar ali e tirar umas coisinhas, mas... Com E certeza. essa coisa, né, dessa cobrança, dessa perfeição que existe. Porque quando a gente tem um filho, Sil, aí aquele ambiente não pode ser como era antes, quando existiam duas pessoas, né? A comida muda, os horários mudam. Então, essa rotina que precisa ser estabelecida para ordenar esse caos inicial, né, ela pode trazer esse peso. Essa né? sobrecarga. E a gente, às vezes, perde de desfrutar da presença, né, daquele momento, daquela risada engraçada quando fala a primeira palavra Tantas errada. mulheres, né? E a gente vive num momento, assim, em que tantas mulheres desejaram tanto aquele momento daquela maternidade, e aí, por uma sobrecarga, não curte aquilo lá. E a gente pensa assim, nossa, parece que não vai acabar, né? Mas passa assim. Né? Passa assim. A gente estava falando aqui, eu falei, Vai meu Deus do céu, passar. quantos aniversários a gente tem com os filhos dentro de casa? Mais. Na nossa fase aqui. Na fase de vocês deve ser mais difícil, realmente. Né? Poucos. Aham. Né? Então, assim, poxa, então assim, deixa o tapete sujo, deixa a casa bagunçada, deixa. E vamos lá, e vamos curtir, e vamos viver esse momento. Isso é fácil? Não é. E todos os dias eu tenho que repetir isso pra mim mesma, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem que ir construindo, que a gente tem que ir desconstruindo em nós e construindo para o coletivo. Porque, assim. A vida é uma dança, né? E a gente quer dançar junto e tal. E eu não quero acabar sair do baile. Porque chega uma hora que se a música for uma marcha, a gente vai sair. Eles vão dançar em outro lugar. E a marcha não permite Não vai- erros. Exato. Na Então, marcha, assim, né? não é esse lugar que eu quero, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, poxa, num futuro breve, eu vou ganhar mais 2 pessoas. Os 4 vai virar 6. E eu quero que esses 6 tenham o prazer de estar aqui dentro. Que seja bom, que seja prazeroso, que seja um lugar de acolhimento, que seja um lugar quentinho. Você tocou num assunto muito importante, Não é? que é o filho adulto, né? Que só Exato. volta pra casa da mãe porque ele sente prazer. em tá lá. Prazer. Então, assim, eu quero continuar nesse baile, eu quero continuar nessa dança. Porque eu sei que ele vai construir o lar dele, mas e aí? Ele vai escolher voltar? Então, isso a gente constrói hoje. A gente não constrói na fase adulta, né? A gente está construindo hoje esse lugar, né? Não, desde o dia 1, né? Não é? Desde o dia 1 a gente tá construindo, né? A pastora Semi já vive isso, né? Sim, Tem uma vive, filha jovem, já fazendo medicina, já tem namorado. Fala um pouquinho dessa experiência. Eles voltam muito para casa lá. Como é que é, pastora? Voltam, e aí resolve fazer bolo e churrasco, e fica aquela coisa assim, linda na cozinha, né? Na churrasqueira, faz parte, né? Já tem aquele compartimento que eles gostam mais da casa, né? E é um desafio mesmo, né? E aí você, não é possível, tem um intruso aqui na minha casa. Aquele misto de sensações, depois não, já é meu filho aqui, eu preciso fazer. Eu já me vi fazendo, poxa, eu tenho que fazer um bolo, porque ele tá Tá né, ele vindo. vai chegar no final de semana, né? Aí eu me lembro das coisas que minha mãe fazia Que também. legal. Né? Que legal, Então, que é especial. um movimento bem interessante, né? Esse movimento de acolher, De como acolher. a mais Rosana um falou, de pra trazer dentro, isso, de né? somar e não de Exato. dividir. né? Exato, Mas o que eu vejo também, né, do desafio que a gente tem é perceber na nossa vida aquilo que está gerando peso. Para além, como você falou. O que é que eu estou empurrando por debaixo do tapete? Eu tenho que deixar, né, sabendo que aquilo vai ser devolvido no momento certo. Mas eu não posso ser essa pessoa que vai gerar essa ambiência na minha casa. Sempre, né, de uma necessidade de ordenar. Sempre numa necessidade de... Porque eu também tenho essa tendência lá. Né? Ainda mais quando você tem uma... Eu acho que é de mulher, né, gente? Ainda mais quando tem muita artista dentro de casa, né? Nenhum. Então fica aquela coisa assim. Zero artista. De jeito nenhum. Não. Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre se vigiando, pode ser. E aí eu queria trazer para vocês, porque a minha visão, muito claro também, para mim também isso é uma questão de fé. De fato é. Né? Porque talvez a nossa experiência com a nossa mãe, com o nosso pai, tenha sido uma experiência de superproteção. Né? Você viveu numa situação onde você estava muito carregada de perigos, ou porque seu pai e sua mãe, né, viveram
uma dinâmica de casamento não muito ajustada. Então, a gente tem uma tendência de, às vezes, reproduzir algumas coisas e ter os nossos medos aflorados. Não, porque né, eu não posso deixar minha filha ficar com não sei quem, eu não posso deixar ela sair de carro, eu não posso deixar estudar nessa escola, eu não, né? São tantos nãos, são coisas muitas vezes nossas. Né? Nossos medos. Mal resolvidas. Mal resolvidos. E a gente vai colocando diante de Deus. Sim. E vai tendo a confiança. Eu mesmo lembro, a primeira vez que minha filha saiu de carro, eu fiz, Senhor, tem misericórdia de Salvador. Não é dela, né? De Salvador. Né? Então a gente vai... Mas assim, eu também me lembro que eu fui dirigir, né? Para ir para a escola na época. Eu tive que dirigir com meus irmãos ainda, porque eu estava no 3º ano do ensino médio com um carro na mão. Né? E não morri. Né? Então a gente vai lembrando dessas coisas. E vai, né, aquecendo o coração. Mas eu queria falar agora de outra coisa importante. Né? Existem também assuntos e temas que são específicos desse tempo, que são grandes desafios, principalmente para uma mãe cristã. Uhum. E eu queria saber de vocês têm sentido pressões externas, né? Do mundo aí fora mesmo, sobre a vida, né, dos seus filhos. Como mães cristãs, quais são as temáticas que têm trazido essas pressões? Falem um pouquinho disso aí. Eu acho que as escolhas e os valores deles destoam muito, né? Uhum. E isso, até o destoar, causa problema. Causa. Né? Então, assim, nós já atravessamos ali como família algumas situações na escola que foi bem difícil. E de sentar, de conversar com coordenadora e tal, para tentar alinhar, porque... eles ficam em situações de conflito entre o que é certo e o que está sendo exigido, né, ali naquela situação. E aí o seu posicionamento destoa. E quando o seu posicionamento destoa, o meio se volta contra você. E aí você tem que ser aquela... Eu falo de mim, né? Eu tenho que ser aquela mãe que, assim... Eu coloco toda a minha fúria dentro de mim. Eu engulo ela, porque a minha tendência não é ser uma ovelhinha calma. E você fala assim, não, eu tenho que estar do lado dele, apoiando ele, falando, filho, então, mas ó, até aqui a gente vai se posicionar assim. Agora aqui, ó, eu me lembro que você tem que ter firmeza, né? Eu me lembro que eu sempre orava. Isso alguns anos atrás, eu sempre orava assim, Senhor, faça com que os meus filhos não ouçam e não enxerguem nada de ruim que tem nesse mundo. Tá Blinda os olhos deles. Aí um dia eu tava Não para o Senhor, mas eu acho que não é por aí, mas vamos ver. E eu tava conversando, eu tava conversando com a pastora. Ela falou assim, Rosana, vai chegar um momento, e de fato, vai chegar um momento em que a oração até vai mudar, né? Porque são as fases, né? As nossas orações mudam. E hoje, a minha oração é assim, Senhor, que ele veja, que ele enxergue, mostre para ele, mas que ele, com as sementes que foram lançadas no coração, faça a escolha correta. Uhum. Amém. É isso mesmo. Né? Então, assim, escolher a melhor parte, escolher aquilo que é bom, escolher aquilo que agrada ao Senhor. Então, a nossa oração no carro é sempre a mesma. Senhor, nos ajude a te agradar com a nossa vida nesse dia. Né? Então, assim, todo dia antes de deixar na escola é essa oração, quando você está quase entrando no portão da escola. Senhor, que o nosso dia seja para te agradar, que as nossas escolhas te agradem. Né? Para ficar bem marcado na memória, né, Rô? Vai acontecer, sim. Vai existir. E vai ter dias que eles não vão fazer aquilo que agrada ao Senhor. Né? Vai. Você, Gabi, os desafios apareceram já também com relação à fé? Já. Para você? Já, assim, eu sou a mãe tentativa 0 telas, né? Tentativa. Porque, como diz uma amiga minha, não ficamos apenas no 0, né? Mas, assim, essa questão das redes sociais, da internet, foi uma discussão grande lá em casa, assim, né? Porque eu acho que a gente, na idade das minhas, pelo menos, eu acho que eu ainda preciso protegê-las de algumas coisas, né? Porque você acessa tudo pelo telefone, né? E não é fácil, né? Mas, assim, já teve lá em casa, assim, questões de... A minha colega perguntou, por que eu acredito em Deus se Deus não existe? Nossa.
né? Fortíssimo. Uma pré-adolescente de 11, 12 anos. 11, 12 anos. Por que você fala de Deus se Deus não existe? Né? E aí vê essa coisa assim de como é que eu rebato isso? Que argumento eu uso? Porque eu não sei. Dentro desse contexto, dessa maturidade. Eu não sei, né? E aí, vamos lá. Isso rendeu sequência de stories e reels no meu Instagram, né? Vamos lá. Provas da existência de Deus, né? Então, prova cosmológica, prova da moral, prova, né? Vamos provar que Deus existe, né? Então, de uma maneira racional, né? Então, fomos. As meninas, elas têm os desafios da beleza, né? De parecer bonita, de querer maquiagem, de querer acessórios e roupas, né? E a minha amiga já tá fazendo isso e eu também quero, né? Então, assim, e aí, para mim é uma dificuldade, porque a gente precisa dosar. A gente precisa, existe uma dose só por Deus, eu pensando, Deus, o que eu faço, né? O que eu faço? E eu procuro seguir a realidade. O que a realidade mostra? É necessário? É necessário uma maquiagem? É necessário uma roupa diferente? É necessário, né? Ir para aquela festinha, usar top, não sei o quê, né? Às vezes não é necessário. Às vezes, olha, ainda não é necessário. Não tem porquê. O dia que tiver um motivo, aí sim a gente vai, eu saio contigo, a gente compra, a gente, né? Eu te ensino. A minha mais velha agora teve a questão da maquiagem. Tá bom, filha, vamos lá. Comprei as coisas para ela e tal. E aí ela decidiu usar sem... Eu te ensino a usar. E ela decidiu usar ela mesma, né? Isso. Aí ela apareceu, assim, ela sem desceu, tutorial. Talvez sem. ela abriu um tutorial no YouTube. Não, porque ela não tinha celular nessa época. Aí, não. E aí ela desceu, assim, o que você fez? Não estava muito legal. Engole o então, riso, né? por favor. Aparentemente. O que você fez? Ela, eu tentei, não sei o que, deu. Deixa, vem cá que eu vou te ensinar. Daí vamos lá ensinar. E é delicioso fazer muito isso. legal. É delicioso. É uma fase legal. Mas é uma coisa assim, o adolescente a gente está sempre, e a criança também, a gente está sempre nessa questão de não estimular demais, não instigar coisas que ele ainda não está pensando, né? Sim. E aí vai lá e Adiantar também as coisas, uma né? Não há... fase, né? Por uma ansiedade nossa, às vezes a criança está nem aí, né? E a gente está lá adiantando. E isso, assim, é uma questão também de leveza, né? De saber, de não adiantar a fase, de não impor, de não querer controlar, né? E isso tem sido a minha oração nesse último tempo, assim, né? De que nós, como família, experimentemos essa alegria, né? Alegria da simplicidade. Da simples presença de Deus na nossa casa. Que bênção. Né? É isso, né? E Deus tem isso para nós. E Deus tem isso para cada lar. Amém. Né? Amém, amém. Olha, que coisa bonita você falou, né? E acho que é importante, né? A saber não adiantar fases, né? Que muitas vezes na ansiedade mesmo, né? De tentar controlar tudo, evitar que alguma coisa pior aconteça. A gente vai lá, vocês, né? Que são pais, mães, eu converso com as minhas amigas também sobre isso, vão lá e adiantam algum assunto que, na verdade, não estava ainda na mente daquele adolescente, daquele pré-adolescente. E isso acrescenta não só para ele, para ela, mas para vocês, né, enquanto mães, mais um peso, né? Porque agora gerou mais uma preocupação, né, de algo que ele nem estava ainda ligado disso daí. E eu acho que fala um pouquinho, talvez, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a questão do relacionamento e da confiança que precisa ser incentivada nesse relacionamento de mãe e filhos, né? Fala um pouquinho sobre isso, Rô. Porque, assim, você falou sobre a importância do relacionamento, né? Um pouquinho mais cedo. E esse relacionamento gera essa confiança de que você não precisa ficar pensando, será que ele já ouviu falar sobre isso? Será que alguém levou, sei lá, uma droga, apresentou uma droga para ele? Será que ele já deu o primeiro beijo, né? Porque ele confia tanto em você, mãe, né?
que ele vai falar, que você tem essa certeza de que ela, né, vai te falar na hora que esses assuntos chegarem à tona, né, vierem à tona. Que quando você tem, eu vejo hoje, né, assim, essa adolescência, porque as fases vão mudando, né? No começo é muito mais fácil você, principalmente menino, né? Porque menina fala mais, né? Eu imagino que. Mas meninas Fala. são... Quando não fala, canta. Então. Então, assim, Quando o assunto acaba, elas cantam. Então. Lá em casa, então, assim, e os meninos, eles... Então, São a gente muito sempre práticos, conversou... né? Eu acho que isso é a cabeça do homem mesmo, né? Então, assim, tem essa diferença. Então, assim, o Nixon sempre fala assim pra mim, é culpa sua, viu, desses meninos falar desse jeito. Porque você não para de falar com eles, por isso que eles conversam tanto. Mas, assim, eu sempre instiguei muito. E aí, como foi? Me conta isso, me conta aquilo. Me conta uma coisa muito boa que aconteceu. Aí, uma coisa que não foi, assim, tão legal e tal. Então, eu fico tirando, né? E aí, hoje, entra no carro e, de repente, pega o celular. Aí, esses dias eu falei assim, eu tô vendo o telefone de uma pessoa pra buscar vocês na escola. Hã? Sim, porque, pode ser um táxi, né? Porque não precisa mais da minha presença. Os dois colocaram o celular dentro da bolsa, né? Aí eu falei assim, esse aqui é um ambiente pra gente conversar, né? A gente tá aqui pra conversar, a gente tá aqui pra... Então, assim, a gente tem que gerar momentos, e ir separado. Eu vejo que isso é muito importante. O momento, né? de cada um deles. De cada um deles. Então, assim, e aí, como foi? E você foi em tal lugar? Como foi isso? Como foi aquilo? Porque o ambiente de confiança... E eu sempre falo isso para os dois. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se alguém chegar para mim e falar, fulano fez tal coisa, eu vou falar, não fez. Não fez porque meu filho não faz isso. Olha, e se tivesse feito, eu saberia. Eu falei assim, então assim, não tire esse lugar de confiança que a gente construiu. Porque senão eu vou ter que começar a acreditar em outras pessoas. E eu não posso. Eu preciso acreditar em você. Excelente. Então, assim, isso vai acontecer sempre? Pela graça de Deus, até agora tem dado certo, entendeu? E é o que eu tenho, é o que eu peço ao Senhor, que isso permaneça, que a gente tenha esse ambiente sempre seguro de conversa, de troca, de trazer o que está acontecendo, de me pontuar isso, me pontuar aquilo, né? Então, assim, eu percebo que, às vezes, eles têm, como eles me acham muito preocupada, aí eles falam assim, eles vão no Nixon. Pai, aconteceu isso, olha. E aí, a gente tem que contar pra mamãe, né? Mas vamos contar pra mamãe? Sabe, tipo, complô, né? Mas está ali, está dentro daquele lugar. E tem coisas que vem e fala, mãe, aconteceu isso. Aí depois eu falo, amor, aconteceu isso e tal. Ele não comentou isso comigo. Eu falei, mas comentou comigo, então eu tô te falando e tal. E esse lugar de você saber que o marido tem um papel fundamental na criação dos seus filhos. Existe lugar para os dois. E é tão importante quanto, né? Porque, assim, a gente... porque a maternidade, porque o filho, porque o falaram, não sei o que, não sei o que. Não, mas, existe um lugar que é só deles, né? Eu tive uma situação, assim... teve uma feira de carros. E um dos meus meninos gostam muito disso. E aí eu fui levar ele para ver a feira de carro. E ele queria ir com o pai. E aí ele me mandou uma mensagem pro pai. Aí quando o pai chegou, ele falou, mamãe, o papai já chegou. Agora você... eu posso ir lá agora? Você me entrega para ele? E aí você pode ir para casa descansar, viu, mãe? Porque agora eu vou ficar... E aí você entende que, assim, entenda. Este é um lugar deles. E que bom que ele tem esse lugar com o pai dele. E você dá o seu passo atrás, volta para casa e vai ser o seu tempo. Exatamente. Que é importante. Exatamente. Meninas, a gente vai ter que fazer uma última pergunta agora. E talvez vocês também já aproveitem Cadê o... pra... Todo mundo aí em casa. Eu acho bem importante, cada um está vivendo aqui uma fase, e mesmo que viva a mesma fase, cada um tem um filho, né? Não existe receita de bolo para cuidar de filho. Mas existem aquelas dicas que a gente vai acumulando com o Espírito Santo e com os outros irmãos. Daí a importância do espaço também da igreja, das nossas amizades, que também nos ajudam, nos instruem, nos sinalizam, inclusive, coisas que precisam ser melhoradas. Né? Eu tenho esse depoimento, como foi importante para mim viver nessa comunidade aqui da igreja. Quantos insights, quantos momentos eu tive de apoio também. E imagino que vocês vivam isso também. Mas eu queria que vocês deixassem aqui, por último, talvez um conselho, uma dica para a mamãe que está numa outra fase,
talvez uma fase que vocês já passaram. Eu também tenho uns conselhos para dar para vocês. Ótimo, queremos. Queremos, né, E a Gabi? gente queria Já que passou vocês pela fase que vocês passaram, né? deixassem esse último recadinho, né? Porque isso nos é comum. Talvez coisas que são particulares dos nossos filhos, mas as fases são as mesmas, né? Elas se reproduzem. E talvez uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, eu queria que cada uma desse a esse último recadinho aí para as mamães. Podemos começar com a Gabi. Tá bom. Eu acho que, pois é, uma fase diferente. Quando é bem bebezinho, assim, vai passar. Repete até acreditar. Vai passar. Né? Deus não nos dá prova maior do que a gente possa suportar. Né? Se apega nessa palavra, vai passar. Né? Mas, assim, para a vida toda, eu acho que a gente... Eu penso isso e acho que a gente pode pensar. Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos. Deus se preocupa mais com a alma, com o bem-estar, com a felicidade, com todo o resto, mais do que nós, né? Então, a gente pode encontrar descanso nessa palavra. A gente pode encontrar descanso na maternidade, né? De confiar. Claro que isso vai fazer com que eu deixe de orar, isso vai fazer com que eu deixe de prestar atenção nas minhas filhas? Não. Mas, assim, quando a angústia bater, eu posso me lembrar de que Deus ama mais, né? Mais do que eu sou capaz, né? E, assim, mãe atenta não erra diagnóstico. Então, preste atenção nos seus filhos. Teste, observe. Assim, se precisar 24 horas olhar aquela criança para entender o que está acontecendo, faça. Porque mãe atenta não erra diagnóstico. Gostei, viu? Gostei pra caramba. É a segunda, né? E você, Ró, conte aí pra gente. Olha, às vezes a gente está passando por uma situação com os nossos filhos e a gente acha que aquilo está dilacerante e vai causar um rombo gigante e a gente não vai conseguir, como que eu vou fazer? E a gente se preocupa e tal. E hoje eu vejo que, olho para trás, eu vejo que situações que eles passaram também forjaram eles. Uhum. E que Deus não desperdiça absolutamente nada, né? Então, assim, as situações difíceis da família forja o adulto de amanhã, assim como as situações de vida do indivíduo em si tá forjando ele para viver o propósito que Deus tem para ele. Né? Então, assim, eu olho hoje e vejo de coisas que a gente venceu e que parecia intransponível ali atrás. Mas eu tinha a certeza de um Deus que estava nos sustentando. Porque eu não sou a protagonista, eu sou a colaboradora do Senhor, né? Na vida dos meus filhos. Então, eu preciso todos os dias acessar esse lugar em Deus de entender que seja o que a gente está passando nesse momento, seja o processo que for, Deus está ali conosco. Porque é isso que a Gabi falou, eu sempre falo, gente, é inacreditável pensar que alguém ama meu filho mais do que eu. Mas Deus ama. Deus ama. Deus ama. Né? Aleluia. E se o meu filho é recompensa do Senhor, se é herança do Senhor, se é uma recompensa que o Senhor nos dá, como fala lá em Salmos, foi o Senhor que me deu. Ele vai me capacitar no caminho e através das situações, né? Para forjar, para caminhar e para me forjar também. E no final, a leveza consiste em confiar no Senhor e entregar, devolver a Ele, né? Essa herança, esse presente que Ele deu para vocês. Que lindo, pastora. Que podcast, que episódio abençoado nós tivemos hoje, né? Tá acabando. Ai, é um jeito, gente. Tem mais. Meninas, só agradecer muito, né, pastora, aí a presença de vocês, né, a aceitarem o nosso convite, estarem compartilhando o coração de vocês, porque mais do que qualquer coisa, vocês compartilharam o coração de vocês hoje aqui, né? E eu tenho certeza que muitas mamães aí que estão nos assistindo foram abençoadas, né, por essas palavras aqui que Rosana e Gabriela compartilharam hoje com a gente. E o que mais, pastora? O que mais? Então, você não pode deixar de divulgar esse podcast. O que é que você vai fazer?
Aí apertar ó, essa mãozinha, curtir, compartilhar, fazer tudo aquilo que vocês sabem fazer. Deixa o Deixa seu seu like, compartilha. Comenta, faz tudo de bom aí. Você com certeza vai reverberar essa mensagem maravilhosa que você ouviu hoje. E eu quero deixar um recadinho especial para as mamães atípicas. Talvez seja mais difícil para você viver essa leveza, mas como o Silvinha acabou de dizer, com fé. Ó, eu vou seguir com fé. Lembra daquela música de Kleber Lucas? Eu vou seguir com fé. Né? Se apega no Senhor, aproveita as suas amizades, tem um tempinho para você. Né? Não esqueça que Deus ama o seu filho e Ele te deu essa graça que você precisa para cuidar bem do seu filho. Então, fique bem, fique em paz. Se conecte com Deus, se conecte com mulheres como essas, saudáveis, abençoadas. E que Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Não deixa de lembra de deixar o seu like e de like, compartilhar, ó, like.